Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papeando a Palavra, hoje com a presença ilustre do meu amigo, do meu xará, Rafael Araújo, quase meu xará de aniversário também. O cara faz aniversário dia 5 de janeiro, eu faço aniversário dia 4. Esse bate-papo aqui está estreando na sexta-feira 13, primeira sexta-feira do Eita, ano. E aí as pessoas podem olhar assim, caramba, o que que significa isso? Exatamente nada, meu irmão. Um dia normal, vida que segue, consagra ao Senhor e cai para dentro. E agradecer vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo ao Papeando a Palavra Podcast. Esse bate-papo leve e descontraído, ele tem o objetivo de alcançar vidas para o Senhor. Então, a gente aqui está tratando de assuntos concernentes ao reino de Deus de uma forma muito tranquila, de uma forma muito suave, e eu tenho certeza que o Senhor falará ao seu coração. Então, já te faço o convite, fica aqui até o final, mas também dá aquela ajuda para o coleguinha, inscreva-se no canal, já curte, comenta alguma coisa, um amém, pode falar, sua barba tá branca, qualquer coisa que você comentar, não tem problema nenhum, mas dá essa moral, dá essa força aí para a plataforma poder entender que o conteúdo é relevante e aumentar o alcance para poder chegar a mais pessoas e mais vidas serem alcançadas para o Senhor, somente para a honra e glória dele. Também agradecer a você que é membro aqui do canal. Muito obrigado pela contribuição que você tem dado todo mês ali fielmente. Ainda não dá para comprar uma mansão, ainda não dá para comprar um carro, mas no futuro próximo eu espero poder ter mais recursos para colocar nesse canal e ajudar mais vidas também. E com certeza essa semente que você está colocando, que ela venha multiplicar a 10, a 100, a 1000 vezes, que o Senhor seja glorificado na sua vida. Porque, Xará, a galera que contribui e ajuda é sim. porque realmente acredita de uma forma que aquilo que ela está fazendo está semeando no reino. E eu fico muito feliz, né? O Papeando a Palavra não me rende nada ainda, então não é o meu trabalho, é uma parada que eu faço para Top. propósito. Não tem jeito, não tem como. Eu não consigo. O Diogão, que está aí perto, sabe, a gente já trocou ideia várias vezes, que é pelo propósito, é algo que me dá aquela vontade que queima no meu coração. E eu tenho certeza que Deus está abençoando. E já te agradecer, meu amigo, porque todo sim a um convite, eu vejo a mão do Senhor confirmando esse ministério, que eu vejo uma extensão do meu ministério, e que é para alcançar vidas, é para chegar ao coração de pessoas que já conhecem ou que não conhecem o Senhor, somente para a honra e glória dele. E aproveitando aqui já no nosso bate-papo, eu quero pedir, se apresenta para a galera aí, fala um pouquinho quem é esse rapaz jovem bonito da voz de trovão. Bom, eu sou, né, Rafael, como todos viram aí, Araújo, né? Sou pai de uma linda criança, Alice, 3 aninhos, meu bem maior. Alguns dizem que ela parece muito comigo. Eu tenho uma esposa linda também, e até aproveitar esse ao vivo aqui para pedir perdão a ela, né? Porque hoje é o nosso dia de ficar junto, por conta do trabalho da igreja. Mas ela me liberou. Amor, eu te amo, obrigado por você ter liberado a gente para estar aqui. Na verdade, sou membro, né, do Ministério Pão da Vida, membro do pastor Paulo Pantaleão, sou evangelista lá na casa, sou filho, né, pai, marido, sou servo acima de tudo. Esse é o Rafael. Amém. Amém? Amém. Rapaz, de um nome fantástico, de um nome fenomenal. Você que o diga, né, irmão? Dizem que todo Rafael é bonito, mas não E eu comenta aí concordo. falando que é mentira, não. Isso aí é pecado. Brincadeiras à parte, mas estamos juntos, meu amigo. E aí também, você já se apresentou, falou um pouquinho da sua vida e tem um ponto aqui do nosso bate-papo que eu sempre gosto de perguntar para todos os convidados. E o mais interessante, né, é que cada experiência ela acontece exatamente de uma forma única, ela nunca é parecido, é igual a outra, pode ter as suas semelhanças, que é a experiência de conversão. E aí, conta pra gente aí, como é que foi essa experiência de conversão? Então, a minha é um pouco engraçada, né? Porque, na verdade, eu sou nascido e criado no Evangelho.
mas como todo nascido e criado no Evangelho, quer conhecer o mundo lá fora. É normal, né? Quem nunca? O que acontece? Só que comigo foi um pouco engraçado, porque né, eu sempre fui muito ativo na minha igreja, né? Sempre fui muito ativo, desde criança. Fui batizado com o Espírito Santo com 9 anos, fui batizado nas águas com 11 anos. Então, tudo na minha vida aconteceu muito novo, né? Porém, eu comecei a namorar com essa, hoje minha esposa, né? E com imaturidade, aquelas coisas que todo adolescente tem, se separamos. E nessa situação de se separar, eu aproveitei o gancho, aproveitei a tangente ali da separação e me separei de Deus também, como se Deus fosse culpado. E ali começou uma história que, na verdade, Rafa, ela durou exatamente 1 ano. Eu lembro como se fosse ontem. Eu separei no final de novembro e me desviei nessa época também e voltei no outro ano em novembro também. Eu lembro-me que foi algo muito engraçado porque as primeiras semanas de eu separado, né, desviado, eu fiz tudo que eu poderia fazer na minha vida, que eu imaginei que nunca ia fazer, eu fiz. Eu fui para todas as boates que poderia ir, eu conheci tudo que poderia conhecer, fiz coisas que não deveriam ser feitas e, assim, eu conheci o mundo, né? Só que, como qualquer filho, né, que o pai tem a sua preocupação, né, Deus também tem a preocupação conosco, né? E eu lembro como se fosse ontem, eu tinha marcado de sair com os amigos, né, e fomos. Chegando lá no Lalu, eu já tinha tomado algumas coisinhas, né? Aí eu fui no banheiro. Olha que experiência louca. Chegando no banheiro, eu olhando no espelho para lavar o rosto, me veio uma vontade imensa de chorar, cara. Chorei, eu chorei dentro do banheiro horas e aquela voz falando no meu coração: por que você está aí? Você não tinha que estar aí. E aquela coisa falando no meu coração, eu só chorava, 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 chorava. Eu, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E eu comecei a lembrar, olha como é que Deus ele passou na minha mente os dias que eu ia para os congressos, sabe? Aquela coisa que eu ficava tocando, tocava violão e cantava na igreja. Eu fazendo obra na igreja, ajudando os irmãos, que isso me deixava muito feliz. Aqueles congressos de 5, 6 dias em sítio, com a glória, o encontro com Deus, aquela glória. Aquilo foi me fulminando, me queimando por dentro, que eu não conseguia, eu fui embora. Mas como todo pecado tem uma consequência, tudo que você faz, né? Eu lembro que eu conheci uma garota desse meio termo. Conheci uma garota com filho, né? A garota, tipo, ela eu fiquei apaixonado. Eu me apaixonei por ela, me apaixonei pelo garoto. Eu estava assinando o garoto me chamar de pai. Que loucura, mano. Que loucura que aconteceu na minha vida. E eu lembro que o irmão dela é pastor. O irmão dessa menina é pastor. E eu comecei a ir na igreja desse irmão dela e conversando com eles entenderam a situação. E eu chegando lá, esse pastor me colocou que é para pregar. Mano. Eu todo errado, meu Deus do céu, o que eu fiz? O que eu estou fazendo aqui? Aí eu fui pregar, né? Eu fui pregar, só que aquele dia a palavra não foi para ninguém lá na igreja. Foi para mim. Eu preguei para mim. Exatamente, eu peguei para mim. E eu lembro que eu saí da igreja, né? Até porque eu já estava sabendo de algumas coisas que estavam rolando, traição comigo. Só que eu estava cego, achando que. Só que eu fui tão transformado que é pela palavra que Deus falou comigo, que eu saí de lá. Eu lembro até do lugar, Santa Rita, Nova Iguaçu. Saí de lá 10 horas da noite, fui de ônibus correndo para casa. Minha mãe não entendeu nada porque na mente dela eu ia vir embora no outro dia. Cheguei lá quase meia-noite. Só que eu voltei que é para Jesus, mano, no meu quarto, com o joelho dobrado. Eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não aceito. E só chorando, mano. Eu não consegui dormir.
Eu fui trabalhar no outro dia virado, o olho queimando de sono, eu chorando, 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 eu não conseguia me reerguer, mas não conseguia falar nada, eu só chorava. Eu me sentia o cara mais impuro, mais, tipo, a pessoa não deveria nem estar na presença de Deus ali. Eu pedindo perdão, perdão, perdão. Resumindo, voltei para a igreja que eu era. Sou grato a Deus pela vida da minha sogra, que mesmo eu separado da filha dela, ela fez de tudo para que a gente voltasse, porque minha esposa ficou muito magoada, né? Porque o assunto que rolava no bairro é que eu tinha virado pai. O garoto tinha de 3 a 2 meses quando eu conheci o garoto. Parecia que eu era o pai. Tinha traído ela, mas isso não tinha acontecido, né? E ela ficou muito mal, mas minha sogra, com muita oração, né, na vontade de Deus, eu lembro que ela tinha operado o negócio. Minha mãe falou para mim: a Aline operou. Eu fiquei muito desesperado. Liguei para ela, não queria me atender. Eu ligando para ela, não querendo me atender. Aí, antigamente era SMS, né? Mandei o SMS para ela, falei: pô, me atende aí, deixa eu te ajudar e tal. E dali em diante a gente começou a voltar a se falar e casamos, tivemos filhos. Foi isso aí que basicamente aconteceu na minha vida. Eu Amém. não desejo. Galera, você, nascido e criado, não faça essa burrada de sair da igreja. Mano, não faz. Não faz. O hino que a Fernanda Bru canta que quem pisou nos Santos dos Santos não sabe viver em outro lugar. E não sabe mesmo. Não sabe. Essa é a real história. Verdade. Eu, há tempos atrás, até conversei com um amigo sobre essa questão da galera, né, que se desvia e tudo mais. E aí a gente, não minimizando, né, os motivos, cada um dá uma justificativa, uma questão de decisão também, né? Que a pessoa, sem querer, me desviei. Não, ela vai se desviando e toma a Sim. decisão, de fato, de sair. Mas eu cheguei e conversei com um amigo, falei o seguinte, falei, cara, eu acho que eu cheguei, não que isso nunca possa acontecer, mas eu acho que eu cheguei num estado que até para me desviar eu não tenho mais inteligência para isso. Não tem Porque, como. porque é um negócio muito esquisito, cara. Assim, tem os momentos, né? Vida cristã, para quem tá nos assistindo aí ou nos ouvindo, você precisa entender que a vida cristã do cristão normal, né? Tirando os super-heróis do evangelho que a gente conhece em redes sociais afora, mas para o cristão normal, cara, vai ter um momento que você está aqui, ó, voando, depois você pode dar uma caída por algumas questões da vida, e aí a falta de maturidade está totalmente ligada a essa situação, mas você precisa ter noção de uma coisa, não importa a situação que você está passando, cara, não vale a pena olhar para trás, não vale a pena sair. E aí, pegando um gancho dentro do que o meu xará falou, ele lá atrás foi criado na igreja e escolheu um momento de sair. Eu não fui criado na igreja e eu experimentei o mundão de uma forma bem alucinada, bem frenética. E você que está aí nos assistindo, que talvez esteja pensando em fazer isso, não fala para mim que a decisão que eu tomei há 9 anos atrás foi uma decisão errada, cara. Porque é complicada. Para mim, é a melhor decisão que eu tomei na minha vida, que de fato mudou Sim. toda a minha história. Então, não sai não, cara. Você está sendo visto por alguns. Você pode não achar, mas tem gente que se espelha e admira você que está pensando em fazer essa burrada. Então, não vale a Não. pena. E fora, Rafa, que eu estava lembrando aqui agora, tu falando, eu era líder de adolescentes na igreja. E eu saí e uma galera forte saiu junto comigo, cara. Eita, Então, o que eu quero dizer? Graças a Deus, alguns voltaram. Outros, infelizmente, não conseguiram voltar ainda. Mas eu tenho orado, eu tenho conversado. Eu me sinto na obrigação de conversar com essa pessoa. E o que eu quero falar que é para a galera que está assistindo a gente, que vai assistir, é que talvez não pareça. Você pode achar que não. Mas sempre tem alguém olhando que é por você. Sempre tem alguém que vai fazer só porque você fez. sim, Que vai sair só porque você saiu. Tem alguém que se espelha em você. Isso é fato. Não importa a sua idade, o que você faz, não importa nada disso. É que sempre a gente sempre é espelho para alguém. Sempre. Sempre é espelho para alguém. é verdade, cara. E aí, eu vejo uma galera assim, Rafa, que é muito doido de cara hoje tá bem pra caramba, como eu
conheço um rapaz aqui próximo, né? Não vou falar o nome dele, é claro, mas que ano passado, se falha a memória, no começo do ano, pô, o moleque tava voando, agendas abertas, aquela coisa, pregando tudo enquanto é canto. E passou 5, 6 meses, tava postando foto em boate, Poxa, em casinha de show, é essas isso que é bom. paradas. Aí eu mandei mensagem pra ele, eu falei, pô, fechou a agenda, meu irmão. Essa agenda aberta era pra quê? Ao longo do ano, ao longo do caminho. Falei pra ele, eu não acredito que você se desviou em um mês. Eu não acredito que você tomou a decisão de se abandonar tudo do dia pra noite. Isso não Não tem existe. como, né, mano? Não faz Isso não sentido. existe. Entendeu? É um processo. Isso aí. É exatamente como a gente estava conversando no nosso pré-bate-papo, né? Quando a gente pega a questão ali na parábola do filho pródigo, né? Ele Sim, não é do dia para a noite que ele chega e fala, eu vou embora. Primeiro ele pede tudo, depois ele faz algumas outras situações, aí quando vai ver, foi embora. Então ali tem, sim, sim, na sim. gente lendo a Bíblia parece que é um negócio que aconteceu em minutos, né? Mas dentro daquela parábola ali pode ser algo que aconteça ao longo de anos. Real, E real. aí vai da experiência de cada um, entendeu? Então, é algo. É muito doido, né? E é aí que eu falo para você, Chara, que o papel na palavra ele parece ser um pouco organizado, mas na verdade ele não é. Porque muita coisa foge do script. E a gente Sim, está trocando a ideia aqui, e aí a gente entra num lugar muito específico e muito diferente, que eu confesso para você que faz tempo que esse lugar não acontece aqui sim. dentro da gravação do podcast, que é administrar de fato na vida diretamente do coração das pessoas, cara. Sim, Você cara. não E pode eu tô sair, pô. sentindo Deus, cara. Algo impressionante que eu tô sentindo Deus de uma forma, porque eu tava lembrando aqui que, na verdade, eu antes de me vocacionar no Ministério da Palavra, que eu tô me vocacionando muito, eu tive uma época de agendas abertas. Só que eu Sim, nunca gostei de colocar agendas abertas para louvar, né? Como tá aí na descrição da foto, voz de trovão, que isso é voz de tudo trovão. mentira, gente. Não acredita no Rafael, isso é mentira. Mas essa parada, né? E chegou um ponto, cara, que assim, que a galera te chama, né? Porque as expressões que a galera usa, não, que fulano vira tudo, quebra tudo, faz isso, aquilo tudo. Só que eu comecei a ter uma intimidade com Deus, que eu falei, caraca, que isso não se torna vaidade, porque eu já estava querendo, já começou cobrando a gasolina, e daqui a pouco já começa a cobrar uma oferta, e quando você vê, tu já está dentro de uma parada que Deus talvez nem separou isso para você. Verdade. E eu lembro que quando eu vi Papão da Vida, eu tava, desculpa a expressão aqui, com toda a honra e glória do Senhor, eu tava no auge. Aqui tem uma igreja aqui, a Advec, né? Em Cabo Sul, que é a igreja mais top de Cabo Sul. Eu cantava lá direto. E o pessoal que me acompanhava, né? A galera, ficava doido. Caraca, Rafael, Rafael. Só que, caraca, eu lembro que Deus falou uma parada no meu coração, eu em oração, que o que importa para ele não é o que eu sou em público, é o que eu vivo no particular, no secreto, mano. E isso foi me culminando, sabe? Foi eu fui ficando enojado dessas paradas. E eu comecei quando eu cheguei na Pão da Vida, vou te contar a situação, como é que foi. E eu lembro que eu comecei a ver a necessidade da igreja e eu comecei a me distanciar dessas tais agendas, né? Comecei a me distanciar, me distanciar aos poucos. Hoje, graças a Deus, ninguém me chama, cara. Isso é fruto de uma oração. Porque eu prefiro, cara, chegar numa igreja do nada vou dar oportunidade pro irmão aqui e fazer minha adoração ali. De essa, não, aí chega e faz mesa, aí separa com fulano. Pô, cara, eu tipo assim, mano, eu tô tão preocupado em ganhar alma, em cuidar de vidas, em cuidar de pessoas, que eu não quero isso, cara. Eu sei que o louvor ele empaqueta as pessoas, ele deixa as pessoas. Mas, cara, a gente precisa voltar ao primeiro amor, à essência do que é a palavra. E essa galera aí, eu peço a Deus que essa galera acorde. Gente, fama não leva ninguém a Verdade. lugar nenhum. O que leva você a lugar, a alguma coisa é a tua vida com Deus. E o resto se torna uma consequência. É isso que eu aprendi, entendeu? Isso que eu aprendi na minha vida. Verdade. E assim,
hoje, né, de 2 anos para cá, que é quando eu começo esse trabalho de redes sociais e tudo mais, eu confesso pro irmão que logo no começo, eu lembro até hoje, né, falei: "Pô", minha ex-namorada, né, que me deu a ideia, gravar um podcast, que eu estava passando por um período zoado que começou ali em 2020, ali no auge da pandemia, e aí eu já em casa, a depressão não estava nem batendo a porta já estava aberta, ela visitava e saía de vez em quando, então eu estava um negócio bem zoado já. E aí eu falei para ela: "Pô, vou começar aqui o podcast e tal, inspirado nos caras do Flow, um monte de coisa, e vou fazer assim, vou convidar fulano, ciclano", e convidei 5 pessoas somente, e para mim não ia passar disso. Daqui a pouco o negócio começou a aparecer convidado atrás do outro, gravando pra caramba, descobri a tal monetização do YouTube. E aí um dia eu orei e falei: "Senhor, me proporciona ter muito dinheiro para eu poder comprar isso, para eu poder comprar aquilo, que não sei o quê, a internet é o meio que dá". E eu lembro que lá no começo eu comemorava cada um novo seguidor no Instagram e cada um novo inscrito no canal do YouTube. E eu não via números, eu via pessoas dentro dessa perspectiva. O tempo passou, 1 ano mais ou menos depois, eu perdi tudo isso. Eu comecei a olhar números e não pessoas. E aí o negócio, várias gravações, mas a minha consciência, ladeira abaixo. Ladeira abaixo, ladeira Sim. abaixo, ladeira abaixo. Passei um tempo dentro de um meio que eu achava que era o máximo, mas que me enojou. Eu vi algumas coisas que, Sim. cara, a galera usa Deus para poder ganhar dinheiro, mas de É terrível. cristianismo mesmo não tem muita coisa não, porque aonde tem Jesus Cristo de fato, eu vou ser sincero contigo, eu não tenho necessidade de mentir para você. Aonde tem Jesus de fato, a nossa relação, ela é baseada na verdade e não Sim. baseada no interesse. Então eu me vi há pouco tempo atrás, isso foi no ano passado, num meio assim. E cara, quando meio que eu saí, eu fiquei triste. Mas 2 meses depois eu louvei ao Senhor por ele ter me arrancado da forma que ele me arrancou, né, com prejuízo, com algumas coisas, mas Você sabe. pelo menos eu entendi, cara, o mais importante Deus me preservou, que é a minha essência, que é o meu relacionamento com ele, que com Sim. certeza com o tempo eu poderia perder, porque foi um ambiente que eu já estava deslumbrado, já estava, nossa, cara, que legal, e eu vou conhecer fulano, e eu vou falar com não sei quem, e vai chamar mais pessoas, daqui a pouco eu tô ganhando um bom dinheiro, e sempre é aquela coisa, né? O dinheiro Sim. não é o problema, né? O grande Nunca problema foi, né? é o amor a ele, né? Isso aí. Que é a grande Nunca foi. questão. É assim, cara, tu tava falando aí uma parada aí que me lembrou de uma administração de um amigo meu, amigaço, né? Amigaço, Alan Jones, o nome dele. Um cara também que eu indico aí, um cara brabo, pra estar com a Show. gente também nessa parada. Mano, ele fala uma parada na pregação dele, ele fala a seguinte forma: a gente quer muito do altar. A gente quer muita resposta do altar. A gente quer dinheiro do altar, a gente quer carro do altar, a gente quer avião, a gente quer fama do altar. O problema é se isso inverter. E que inversão é essa? Ele fala. E se o altar querer da gente? E se o altar falar para você que você não vai casar, você vai ser sempre missionário para a vida inteira aí? E se Verdade. o altar falar para você que você não vai ter fama? Você vai viver de secreto, de escondido, sofrendo mesmo. Só Deus te suprindo, sem a sua necessidade. A gente quer muito do altar. O problema é quando o altar ele quer de volta. A gente tem que ser maduro nesse ponto, porque tudo vai, né, cara? Tudo passa. A própria palavra do Senhor diz que tudo passa, tudo é passageiro. Só a palavra, só a promessa, só o que ele diz é eterno, cara. E, mano, a gente precisa entender isso. Eu tive uma época aí também, né? Quem não, né? Que quer ter fama, que quer ter sucesso, que acha que fazendo um vídeo ou cantando em várias igrejas aí vai chegar num, numa igreja top, que um pastor top vai te chamar para cantar nessa igreja dali. Pô, mano, quem nunca? Quem não? Só que o propósito é muito maior do que isso, cara. Verdade. É muito maior do que isso. Quando você entende que o seu propósito é maior do que isso, mano, isso vai ficando de lado, sabe? As coisas vão ficando só de lado, de lado. E é que a gente precisa ter, mano, é maturidade com as coisas de Deus.
essa galera, eu creio que tá rolando uns boatos aí, né, de que vai ter uma grande juventude, vai ter um grande avivamento na juventude do Brasil. Eu estava até conversando com um amigo, o pastor Daniel, e a gente crê firmemente nisso, que vai ter sim um avivamento nessa juventude. Mas até que ponto que essa juventude está preparada para isso? Eu lembro que eu não sou tão velho assim, né? Mas pela estrada, né? Só pelo tempo de vivência que a gente tem na igreja, eu lembro-me de como que a gente tinha os nossos encontros. A gente não precisava de caixa de som, a gente não precisava de microfone, a gente precisava de um violão, cara, de nylon, uma roda, e, mano, e o pessoal era batizado em outras línguas, sabe? Aquele encontro magnífico com Deus. Só que a galera acha que, tendo muito, que o Senhor vai aparecer, e às vezes era o simples, aquela coisa simples, que ninguém dava nada, mano. Aquele relógio de oração, saudade daquele relógio de oração, 24 horas orando. É simples. Eu creio que a nossa essência, a nossa juventude perdeu essa essência. Essa essência da simplicidade, de buscar junto no monte, de chegar às 6, 7 horas da manhã na igreja para orar junto, de passar o dia na igreja, mano, comendo aquele macarrão com salsicha, feliz, porque tá junto ali, sabe? Orando, buscando a Deus. Acho que a nossa juventude perdeu essa essência, cara. Eu acredito que a gente precisa voltar isso aí, voltar essa simplicidade, porque o evangelho é muito simples, Rafa. Verdade. O evangelho ele não tem muita coisa, ele é simples. O próprio Jesus ele foi simples. Então a gente precisa voltar a essa simplicidade. E eu creio que nós vamos voltar, em nome de Jesus. Eu acredito muito, ainda que na base da marra. Ainda que na base da marra. Igual eu estava conversando com um amigo há um tempo atrás. 2023 pode ser começar um dos piores tempos da igreja no Brasil. Eu falei, cara, tá, vamos lá. Pode ser que comece sim, não sei, uma Sim. suposição. Mas não é do nada. Sim. Ele vem avisando lá de trás, para de vir o escândalo, para de fazer besteira, para de vender púlpito, para de ficar apresentando as coisas que não é para apresentar, para de no mesmo lugar acender um incenso ao Senhor e um incenso a Baal, para de fazer isso, para de fazer aquilo. E aí eu tô pensando, tá bom, o gospel tá de boa, a gente está crescendo, estamos crescendo em número, mas de qualidade de fato. Já perdeu, mano. É muito Meu complicado. Deus. Cara, essa conversa tá muito top, mano. Como que eu lembro que o que Deus fazia na época de Oséias para trazer o povo para ele de volta. Poxa. Mano, ele cercava, a palavra fala que ele cerca o povo com espinhos para que se voltasse para ele, mano. E aí a galera tá achando. Eu falo, Rafael, tu tá falando. Tomara que a igreja seja perseguida mesmo. Tomara que os evangélicos. É porque agora o meu pastor fala que vai ter uma separação do que serve e do que não serve. É uma Acredito nisso realidade. também. É uma realidade, cara. E tá precisando, mano. Tem uma galera que virou status a palavra ser crente. Virou moda. Eu sou crente. Eu sou crente, virou moda, essa parada aí, só que eu sou crente da forma que eu quero. Não é da forma que a Bíblia fala que eu tenho que ser, não. É um evangelho segundo eu. Né? Isso, eu quero ser assim, eu acho que vai ser legal assim. Por que não ser assim? Cara, eu tava sabendo de coisas que líderes de jovens falando que a fornicação é algo comum. Mano, não é, mano. Nunca foi, nunca vai ser, nunca será. Olha que ponto que nós estamos chegando para ganhar jovens. Antigamente, cara, o jovem ia de terno, de gravata, de calça, evangelizava 4 horas da tarde no sol de escaldante. Não peguei essa época, não. E ia para a igreja, não precisava de muita coisa. E que ponto que a gente está chegando só para ganhar pessoas, para ganhar... Caraca, mano, não tem necessidade. Enquanto, tipo assim, as coisas de Deus são muito simples. É amar a Deus acima de todas as coisas, é teu próximo como a si mesmo.
É muito simples, não, a gente quer botar uma vírgula, é melhorar uma coisa, melhorar. Não, é simples. É Verdade. muito simples. É É, muito é, simples. é uma coisa muito doida que eu fico observando algumas coisas assim, alguns projetos, algumas situações, e me dá medo, cara, porque eu tenho 9 anos de caminhada, né? Eu lembro que eu zoava muito alguns amigos cristãos na minha adolescência. Ah, Sim. vai o Bíblia, vai o maluco. A gente está indo pro show de reggae, pô, você não vai porque você vai para a igreja? Que negócio de igreja o quê? Jesus Cristo e aquela coisa toda, né? Uma raiva de crente que eu não sei da onde que eu tirava esse negócio, eu odiava mesmo, eu não gostava de crente. Eu detestava a galera que andava com a Bíblia na mão. Era uma coisa muito doida. E Doideira. depois de um tempo eu não consigo viver sem ela, não faz sentido nenhum. É E aí, sinistro. e aí eu fico vendo assim algumas coisas, né, de como as situações vão se movimentando, me preocupou muito, né? Não sei se você tem algum problema de desenvolver um assunto dentro desse ponto específico, Não, mas vamos tacar me, fogo. me preocupou muito algumas atitudes, algumas abordagens que a igreja foi tendo nesses últimos 4 anos. Sim. Ficou um negócio, ao meu ver, muito esquisito, né? E aqui, para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, não falando de nenhuma celebridade, nenhum político específico, não estou falando disso, estou falando da igreja especificamente, como ela se comportou nesse tempo. A igreja é o povo que está ali para pregar as boas novas, uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança para aquele que está caído, e independente de quem seja. E aí começava a bater uns pontos assim de, eu falo com fulano porque ele não pensa igual a mim nesse ponto específico. E aí eu fui vendo, fui percebendo muito assim de fora, o quanto que muita gente foi perdendo a real essência e o real sentido do que é ser cristão. É independente de posicionamento político, é apresentar o Cristo ressurreto através da minha vida, Sim. entende? Uau! E aí é uma coisa muito doida, mano. E A mensagem da cruz ficou extinta, mano. sim, pô, Ela perdeu o valor, cara. Assim, isso me traz uma certa revolta, cara. Porque, caraca, mano, como é que não lançar uma mensagem da cruz, não falar que Jesus veio sim ao mundo, veio sim para lavar a gente do pecado, para trazer pureza para nós, para trazer santidade para nós. Perdeu, cara, perdeu essa essência. E, mano, e eu converso muito com os amigos, eu falo que eu sou muito brincalhão, né, cara? Fora externa altar, né? Externa uhum, vida. Com Deus, eu sou um cara que eu brinco demais, eu sou um cara extrovertido e tal. E eu sempre falo com. Até o Diogo, ele é prova viva disso, eu sempre falo para ele, mano, eu brinco assim, mas as coisas de Deus elas precisam ser levadas muito sério. Porque a gente perdeu, esse dia estava conversando lá no nosso encontro de homens, a gente estava falando de avivamento e como é que alguns valores eles foram perdidos, cara. John Wesley, ele passava na cidade dizendo que bebida alcoólica era proibido. E até hoje essa cidade ninguém ingere bebida alcoólica, porque foi mandada uma mensagem. Eu chego, eu falo uma coisa aqui no meu bairro que é capaz de nego me pô, apedrejar, porque perdeu o respeito, cara. sim, Hoje o pessoal olha que é para a igreja e acha que é qualquer instituição, menos igreja. verdade, Na verdade, a gente ouve uma expressão dizendo que a igreja virou comércio, né? Virou empresa. Cara, isso nos dói, cara. verdade. Isso não é porque a gente olha para a Bíblia, vê Jesus chegando no templo, quebrando tudo, derrubando tudo, fazendo, e a gente, isso, não, 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 modernizou, e a gente vai levando, a gente vai empurrando, a gente vai empurrando, a gente vai empurrando, a gente vai empurrando. Aí a mensagem de salvação fica de lado, a mensagem da cruz fica um pouquinho de lado também. O arrependimento, e para que arrependimento? Vamos tocando o barco, preciso de você aqui, eu preciso do que você pode fazer por mim, do seu dízimo, da sua oferta, deixa isso para lá, vamos tocando de uma outra forma. E assim vai, mano. E as coisas vão só ficando de lado, só ficando de lado. Aí eu lembro que a igreja, ela acha que está quente,
ela acha que tá quente, não tá fria, porque acha que tá fazendo uma coisa e fica morna. Verdade. Aí ontem meu pastor ele falou sobre isso ontem. Não é ninguém, não, é o próprio Deus. Ele sente vontade de te Não vomitar tá. pelo o jeito que você leva as coisas. Caraca, mano, isso não me traz um temor, isso Pô, não me traz uma certa insegurança. O que eu estou vivendo? A gente não está falando de denominação, a gente não está falando do cara que usa bico, não é isso, não, longe disso. Eu estou falando da essência que a igreja perdeu. De pegar o evangelho, de trazer as boas novas, de trazer paz, de tentar trazer alegria. A igreja perdeu isso. E a gente precisa restaurar, cara. A igreja do Brasil precisa se levantar e restaurar isso. E nem que seja através de nós aqui, começando você através aí no seu bairro, aí a gente precisa fazer alguma coisa, mano. A gente precisa se levantar, porque o inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor, mano. Não verdade, pode. verdade. E, cara, assim, você tocou num ponto que eu penso isso já há bastante tempo, do quanto que parece que o meio cristão dos nossos dias, Brasil especificamente, se assemelha tanto à igreja de Laodiceia, né? Meu Deus. Porque ali, quando Jesus Cristo dá a revelação para João e tudo mais, mandar a carta para o pastor daquela igreja, né, naquela cidade, ali a água quente, a água fria tem uma representação específica, né? Sim, A água quente tinha ali, dentro da geografia do lugar, o sim, intuito de ser usada para fins medicinais, a água fria para saciar a sede. E aí fala que Laodiceia estava morna, porque a água quente tem uma função, a água fria tem uma outra função, e Laodiceia não servia para nada. Então, isso é algo muito, muito preocupante, né? De ver que não todos, é claro que sempre há os seus remanescentes, mas de uma geração, de certa forma, que não está servindo para curar, ser um agente de cura na sociedade, ao invés de fazer a diferença, está fazendo pior do que a galera que não é da igreja está fazendo. Uma vez até escutei um teólogo, um historiador, dizendo que esse período da igreja ele é extremamente preocupante, porque antigamente quem escandalizava a igreja eram os de fora, sempre querendo escandalizar a igreja de alguma forma. Hoje ninguém precisa fazer um esforço para escandalizar a igreja. o A próprio gente inferno. a gente está fazendo isso com uma maestria absurda. A Isso aí igreja é no verdade, geral está só se batendo com o passar do tempo. verdade, irmão. E você tocou num teólogo que eu sou apaixonado pela história e a doutrina, até porque sou nazareno, então não tem como falar que não concordo com a teologia de John Wesley. E ele a Inglaterra de Wesley hoje é uma Inglaterra considerada por alguns teólogos e historiadores um país pós-cristão, porque a igreja lá na Inglaterra ela nunca foi perseguida de uma perseguição que vinha de fora para dentro. Ela foi se deteriorando Sim, internamente, deixando passar várias heresias. Spurgeon é um que ele vai falar que quando uma geração ele pega uma heresia e não a combate, a sim, próxima geração vai ver aquele erro como uma verdade. E no nosso tempo não é diferente. sim, Então não sim, sim. precisa nem vir uma perseguição de fora para a igreja no Brasil e cair no seu padrão. Ela mesma está fazendo tudo isso com escândalo de pastora que manda matar o marido, com um monte de Meu questões Deus. de abuso sexual dentro de casa. Pastores que ficam aí. Isso é muito doido, cara. Eu acho que é a terceira ou quarta vez que acontece isso de ligar o automático e sair falando. Que fica atraindo mulher com ovelha na igreja dentro da própria igreja. Os caras que É ficam doído, mano. desviando dinheiro de igreja para poder O passear cara e ser vive o 15 velho da anos. lancha. Eu tava pensando nisso, cara. O cara foi uma referência para mim. Eu fico pensando, cara, o cara viveu 15 anos escondendo uma parada e só descobriu porque um membro percebeu que a menina era a cara dele. E se ninguém descobrisse, o cara ia levar isso pro resto da vida, mano. É brabo, é Não brabo. pesa, não tem, sabe? Caraca, mano, eu tava. A gente até tem um tempo lá na igreja, lá estava falando sobre as 7 igrejas da Ásia. Uhum. A gente tocou em vários assuntos, né?
que cada igreja da Ásia parece que representa, se eu estiver enganado, tu me corrige aí, representa cada tempo que a igreja viveu. Sim. E Laodiceia é a nossa geração, mano. É duro dizer isso. É duro dizer isso, mano. E a gente precisa, cara, é como você tocou numa parada muito importante, que existe os remanescentes, né? Os que não se dobraram. Mas é uma geração que está confundindo os valores, os princípios, enquanto a palavra ela rege muito pelo valor, pelo princípio, pelas coisas que o nosso próprio Deus, que não muda valor, que não muda princípio, e a igreja está tocando. Não, vamos embora. Exatamente. Vamos tocando como se deve ser tocada. O cara, ele adultera, o cara, ele peca no sábado. No domingo, ele está no altar ministrando, ceando. E não falo só de pastor, eu falo de ministro de louvor, eu falo do ministro de dança, eu falo da galera que perdeu o temor, cara. Parece que Deus virou chacota. É verdade. Deus virou, pô, não é. Nunca aconteceu nada. É porque o pastor Luciano Subirá, ele tem uma pregação que, cara, é muito top. Ele fala sobre a graça. Não sei se tu já ouviu ela. Mano, ele toca uma parada que é real, cara. A lei, o cara era fulminado, né? Sim. Vacilou, fulminou. Era rápido. Mas a graça não, a graça ela vai te dando corda. Só que o problema da graça é que ela não te avisa que você está errando. Ela vai te dando corda, mano. Ó, vai embora. Quer ir? Pode ir. Só que o problema da graça também é que quando alguém era fulminado na lei, o cara que estava do lado que não foi fulminado, ele se assustava. Rapidinho ele ajustava as veredas dele para não morrer. Só que o problema da graça é esse, mano. Que ela tá dando corda para todo mundo. Ó. Vai embora, você. Ó, quer ir? Vai. Vai embora. Mas vai chegar um dia que essa graça, essa corda que ela deu, ela vai puxar. Aí já era. Assim, ó. E, meu irmão, já Deu era. ruim. Aí já era. Já era. Pode levantar a mão, pode chorar, porque já era. A gente precisa, cara, sem medo, cara. Sem medo é falar a verdade. Sim. Sem medo, a gente tem que. Claro que a gente tem que algumas coisas tratar com muito carinho, com muito cuidado, mas tem coisas que é irrelutável. Tem que ser tratada no ferro e no fogo. Tá errado. A palavra não fala assim. Pô, cara, se a gente vive a palavra, eu tô com ela aqui, pertinho de mim. Se a gente vive a palavra, se a gente diz que a gente ama a palavra, se a gente fala da palavra, que vive a palavra, a gente não pode andar diferente dela. Sim. A gente não pode. A gente não pode. Esses dias a gente estava ouvindo uma pregação lá em casa e foi uma coisa surreal, mano. O pastor, ele disse uma coisa. Ele falou sobre aquela passagem de Eliseu e Geazi. O povo vizinho estava querendo atacar. Isso é surreal, mano. Estava querendo atacar Eliseu, Geazi desesperado. E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser a situação? Como é que vai ser? E a oração de Eliseu, Senhor, abra os olhos do menino para que ele veja. E olha que o pastor, ousado, sabe, falando diretamente de Deus, que eu em casa, eu e minha esposa, a gente sentiu Deus, cara. Eu sou muito sensível a isso, mano, que eu não repara não se eu chorar, se eu soltar uma língua estranha aqui, porque eu sou muito sensível Eu sou a isso. assim também, fica tranquilo. Caraca, eu sou muito sensível a isso. Olha que o pastor, ele disse, quando a gente pega um cheque, e já aconteceu isso comigo, se o número extenso em cima, ele tiver errado com o número embaixo, o cheque ele volta. E a mesma coisa assim com o céu. O céu ele já liberou uma coisa. Se você não estiver ligado na terra, mano, esquece. Vai dar ruim. Quando o céu ele libera, a terra precisa estar em comum acordo com o céu. Aí eu te falo, pô, aí vem um cara, pô, minha vida continua a mesma coisa. Ah, não sei o que lá, isso, aquilo, outro. Eu estou fazendo isso. O céu já tem uma coisa liberada, mas a tua vida embaixo não condiz com o céu já liberou, pô. Então vai dar choque, vai dar ruim, vai ter uma coisa de errado, não vai dar certo. A gente precisa estar em total ligação com o céu, mano. A todo momento mesmo. Em casa, lavando louça, dirigindo. Deus ele tem umas peculiaridades comigo, ele gosta muito de falar comigo eu dirigindo, né, cara? Eu no carro.
ele gosta muito de falar comigo, eu no carro, ouvindo a minha musiquinha. Da minha casa para o meu trabalho são exatamente 5 minutos, né? Eu Uhum. trabalho muito perto de casa. Só que nesse caminho tem um recuo. Eu não sei se tu já passou na estrada de Madureira, tem o UPA de Cabo Sul, né? Sim, sim. Eu saio da minha casa, aí tem um recuozinho no UPA assim. Deus gosta de falar comigo naquele recuozinho, cara. Que é perto do monte assim, e ele sempre libera algo para mim especial. E, mano, a gente precisa estar sensível a isso. Deus, ele não parou de falar, Deus não parou de agir, Deus não parou de fazer os seus milagres, Deus não parou nada. É, né? Quem está precisando acordar é a igreja. É a igreja. A igreja precisa acordar. E precisando para ontem, né, meu amigo? Porque senão, É verdade, irmão. no tempo de Isaías, ele orava, pedia, o povo tem que se arrepender, vem. Só que aí chega Jeremias depois, e o povo, não dá mais não, já foi. Vou mandar pro cativeiro mesmo e pronto. É isso Não aí. tem jeito. E É assim, isso. uma coisa que eu peço muito ao Senhor em oração, né, a questão da misericórdia, e ainda dentro do texto lá, que a gente foi o gancho para a gente estar nesse assunto, lá da igreja de Laodiceia, Sim. eu vejo que ele ainda está à porta. Ali, para mim, me traz duas situações. Uma que causa um certo terror e uma outra que mostra a graça e a misericórdia de Deus. A que causa o terror é porque ele diz que ele está à porta batendo. Se ele está à porta batendo, ele não está dentro, ele está fora. E uma E igreja sem o Senhor é só um prédio, é só uma instituição, isso é forte demais, hein? entendeu? Não tem, tá sem o Isso é centro, forte a demais. essência, já foi. Mas mesmo assim ele está na porta batendo. Pô, abre para mim entrar. Deixa eu restabelecer a comunhão contigo. Pô, Porque aí lembrei depois de uma fala, passagem, cara, maravilhoso de demais. Salomão, cara, e a Sulamita. Caraca, mano, isso é real, né, mano? Como é que pode, né? Deus está na porta batendo, a gente não ouve, a gente não abre, a gente não. A Verdade. gente, existe um jargão que é até engraçado, né? Jesus está com a mão na maçaneta, brother. Na mão na maçaneta. É engraçado esse jargão, mas é uma realidade, cara. É uma realidade que a gente precisa acordar, né, cara? Porque a igreja poderia perder muitas coisas, cara. Sim, Menos o valor. sim. O valor, o respeito. A igreja, eu penso da seguinte forma: o país tinha que estar diferente. As situações que o país se encontra é por culpa da igreja. Eu A falo igreja muito não se isso, cara. posicionou como deveria se posicionar. A culpa é nossa. É nossa, irmão. Não tem para onde correr. A culpa é nossa e a gente tem que engolir isso a seco. Temos que engolir isso a seco e dobrar o nosso joelho e pedir misericórdia. A culpa é nossa. Verdade. Infelizmente, é duro dizer isso. Mas assim, eu acredito nos remanescentes. Eu acredito ainda no Daniel, no Sadraque, no Mesaque, no Abidnego. Eu acredito ainda nessa galera E que não se existe. dobra. Eu Existe. acredito nessa geração. Eu ainda acredito numa galera que está disposta a romper barreiras no mundo espiritual. Eu acredito que nós viveremos e alcançaremos coisas extraordinárias. Mas isso vai depender de mim, de você, da galera que nos cerca, é através de nós. Cristo em nós, né? Esperança da glória. Exatamente. E Cristo em assim, nós. e também aproveitando aqui a oportunidade, né? O bate-papo hoje, Rafa, para mim tá muito diferente, tá muito doido. Eu tenho certeza que tem alguém que está ouvindo, nos assistindo agora, que é um cristão fervoroso, um cara que de fato se entregou a Cristo e procura Sim. viver em fidelidade e que ele acha que ele está sozinho. Então, eu vou te dar um recado, Elias, o profeta, tem 7.000 ainda que não se dobrou a Baal. Fica Eu tranquilo, creio. fica Isso de é boa, fantástico. porque você que está nos assistindo, nos ouvindo, que tem, de certa forma, essa mesma insatisfação, você não está sozinho. Relaxa, continue orando, continue buscando o Tem Senhor. uma galera aí, sim, mano,
E fique tranquilo, porque E assim, isso é de vez em interessante. quando dá aquela coisa, né? Caraca, será que sou eu? Será que tô sozinho nesse negócio? Será que eu errei? Será que eu tô pecando? Será que eu que sou errado da parada e todo mundo tá certo e eu sou o único que Você tô tá errando vivendo a vida ali? errada, né? Aí daqui a pouco, não, calma aí, Mas, de boa. e tipo, é interessante, né, cara, que Elias, ele faz uma indagação, né, cara, para Deus. Como é que pode, né? Uma indagação e tu tocou na parada real, cara. É Deus basicamente falando para Elias, Elias, olha só, se você quiser desistir agora, você pode desistir. Se você quiser largar tudo agora, ou larga tudo agora. Ai, tem Pode 7.000 abandonar o ali bar, que tá de boa. pode vazar. Mas ó, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Tem 7.000 lá que ainda não... Oh, meu Deus do céu. Tem 7.000 lá que ainda não se curvou, mano. Tem Verdade. 7.000... Oh, cara, isso é lindo demais, mano. E a Deus não consequência tem disso nada também da gente. depois é Deus falando para ele, né? Agora vá lá também e unge Eliseu, profeta, no teu lugar. Isso aí. Perdeu. Cara, é uma parada. Cada um tem uma visão, né, cara? Mas ali, Elias, ele teve uma graça, né? De ser trasladado, né? De ser levado aos céus por assunto. Isso é top. Mas eu vi ali que Deus falou assim: pô, Elias não tem que estar mais aqui, não. Já deu, já foi. Já deu. Tinha que acontecer. Unge Eliseu aí, vem pra cá, porque tu já tá com uns pensamentos muito estranhos. Eu preciso de você aqui. Já se isolou na caverna sem eu mandar você fazer nada disso. É uma parada tipo assim, né, mano? Então, como é que as coisas a gente para pensar assim e como as coisas elas princípios eternos, histórias antigas, elas vão se repetindo com o passar do tempo, né? Eu em um momento eu já me coloquei exatamente na mesma condição Todos nós, né? de Eli, de chegar, vou me isolar, vou ficar quieto num canto e acabou para mim e tudo mais. Aí depois, lendo a própria história de Elias, eu falei, pô, logo depois, um tempo, ele foi embora. Pô, senhor, perdoa, não quero ir embora agora não, tem muita coisa para fazer ainda. É real, né? Rapidinho fica com medo. Rapidinho, vou nem entrar na caverna não, já vi a caverna daqui, mas deixa ela lá, eu tô aqui tranquilo. É real, mano, é real É uma demais. situação muito, muito doida, mas pela misericórdia de Deus, isso mostra e reforça, né? O que Tiago vai escrever lá na frente, né? Falando sobre Elias, sujeito às mesmas paixões que nós. Uau, Então, é. o cara que ora desce fogo do Igual a céu, gente. mano. Era tentado igual eu sou, igual você é. E a Isso aí. galera que tá ouvindo aí também. Então, o E pessoal é que um tá nos exemplo, né? assistindo. Pô. Que o cara fazia a chuva parar. Não é pra qualquer um, não, mano. É E tem verdade. uma palavra dizendo que ele não foi. A gente tem o costume de dizer que foi em nome de Jesus, né? Ele foi ao contrário, ele falou: debaixo da minha palavra, Isso. não vai chover. Mano, tem que estar muito. Verdade. O nível não é diferente, não. Tem que estar muito, muito íntimo, muito, muito próximo. E é muito interessante que quando ele vai falar com Acabe naquele momento, ele vai dizer, né? Como é que é? Sobre a minha. Digo que não irá chover, segundo Deus cuja face estou. Isso Ele, em aí. momento nenhum, diz aquele assim diz o Senhor. Não, não, Ele fala, não. sobre a minha palavra, eu, Elias, não vai chover nessa bagaça. E não chove Eu mesmo, não. imagino Deus já preparando a chuva ali. Ih, caraca, agora não vai ter como fazer eu chover. Não dá, segura aí, galera, segura aí. Vai ser tipo Cara, assim. e eu vou te falar, Rafa, é muito doido, né? De professor, pregador, a gente vai conversando e vai entrando em um monte de Sim, mensagem, sim. levando um monte de coisa. Isso é muito maneiro. Eu tenho certeza que Deus está ministrando ao coração de uma Cara, galera que está nos tô sentindo assistindo. muito Deus, mano. Se Muito esse Deus, de vídeo verdade. tiver de todo o coração uma visualização e essa pessoa estiver assistindo tudo e ela for alcançada pelo Evangelho ou for reanimada pelo Espírito Santo, o objetivo foi alcançado. Não Não, não precisa creio. de, não precisa de E mais eu nada quero também. dizer para essa galera aí, gente, vocês não estão sozinhos, não. O Rafa acabou de dizer aí, mano, não estão sozinhos. Tem uma galera entalada, mano. Tem uma galera que tá, tipo assim, a qualquer momento vai rugir. É, Vocês não estão sozinhos. Continuem, permanecem firmes e constantes. Não olhem para trás, não desanima.
é difícil, cada um tem a sua dor, cada um tem os seus intempéries da vida, mas, mano, não é a hora. Eu não vou até da Mídia Lima que diz que não é hora de parar, não é a hora. Não é hora de parar, não chegou o teu momento. Não pode. Na verdade, você tem uma mensagem minha lá no YouTube, lá da igreja, lá, que você está proibido de parar. Você não pode parar. Não, parar não é uma opção. Não é uma opção, não está lá. Não tem jeito. Amém, mano. Então, cara, o papo tá fluindo toda a vida, mas vou passar para aquela parte que eu te falei, que é a parte que eu mais gosto. É aquela que eu vou fazer as perguntinhas, você dá teu jeito para responder a galera aí, tá de boa. Aos universitários. Não, o universitário que tá aí foi um dos que mandou a mensagem. Talvez a pior, hein? Demais, era comigo. A cara do Diogo fazer esse negócio. Brincadeira, meu amigo, te amo. Para quem não tá entendendo nada, Diogo Torres, que já participou do Pai Pela Palavra, tá aí auxiliando meu xará, o Rafa Araújo, na gravação e tudo mais, por isso que a gente tá tocando o nome dele. Isso aí é o cara. Quase falei aqui o segredo, mano. Não fala, não. Não vou falar, não. Vou mandar mensagem para ele depois. Vou fazer uma montagem e vou mandar para ele no WhatsApp. Brincadeira, Diogo. Tamo junto. E aí vamos cair para a parte da perguntas e respostas. E a primeira pergunta que mandaram aqui é a seguinte: para você, o que é a verdadeira adoração? Uau! Essa é braba. Na verdade, mano, falar de adoração para mim não é difícil, né? Por que, Rafael? É porque eu vivo constantemente adoração. Mas, ao olhar litúrgico, né, da palavra, a verdadeira adoração é o que vem de dentro. É o que você entrega o seu melhor. Eu acho que a verdadeira adoração é aquele momento que tudo está dando errado. Já parou para analisar que tudo está dando errado? Tudo que tu coloca a mão dá ruim. A planta, ela tá com vida, tu botou a mão, ela morre. Tu tá azarada. Tu tá. Já deu ruim para tu. Tu acha que já deu ruim para você. Mas quando a verdadeira adoração é esse momento. É que quando tudo tá dando errado, cara, você lembra que existe uma palavra em João, que ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Só que tem duas paradas ali, mano. Que adora em espírito. O que é adorar em espírito? É não estar mais aqui na terra. Está em espírito já. E em verdade. Parceiro, quando tem verdade, tem verdadeira adoração. Então, isso é fato. É aquilo que vem de dentro. Amém. Essa é a verdadeira adoração. Cara, assim, uma resposta simples, mas extremamente objetiva, porque de fato é isso. Não tem... A galera quer inventar o pavão, às vezes, não tem que inventar. A adoração, às vezes você ficar aqui. Tem que inventar. Igual tivesse no mundo das lamentações. Nada contra a galera do worship, não, que de vez em quando eu me pego também, dando a quebradinha de cabeça. Mas paradão. Eu sou um nazareno, que o nazareno tem aquela questão da adoração significativa, assim, para a memória, uma coisa mais para frente, não igual a Assembleia, mas ali entre o Batista e a Assembleia de Deus. Sim. Você já foi da Wesleyana, é mais ou menos a mesma coisa. Entendi, pode ficar tranquilo. E aí, alguns nazarenos até falam para mim, pô, você fica parado o tempo todo. Eu falei, eu só sei chorar quando eu tô na presença dele, cara. Porque da onde ele me tirou, eu não tinha expectativa de vida. Mano, eu sou muito chorão, né, cara? É uma parada muito doida. Tipo, qualquer coisa eu choro. Qualquer coisa eu choro. Rapaz, eu pregando, eu choro muito. Tem noção. Isso é direto. Tem noção. Isso é direto. Isso é comum. Coisa. Isso é comum demais. É muita coisa. Até gravando podcast, de vez em quando eu dou uma chorada também. Top. E aí vou passar aqui então para a segunda pergunta, que é a seguinte. O que você busca em crescimento ministerial? Show. Na verdade, eu sempre sonhei e tenho muita vontade, né, de pastorear, de cuidar de vidas, de cuidar de pessoas. O que eu sonho ministerialmente é ser relevante aonde eu chegar, na minha igreja, no meu bairro, na minha família. O que eu busco ministerialmente é ser exemplo para os que seguem a sua vida em geral, né? Uhum. Na verdade, eu tenho como chamada a ser relevante aonde chegar. Esse é meu maior desejo.
Entendi. Minha maior vontade. Eu acho que talvez a galera pode ter pensado que era ter 3 carros na garagem, uma mansão. Isso, tá longe. Um só tá bom. Um negocinho maneiro. Isso tudo não, cara. Vai ter 3 manutenção, 3 IPVA. Não. Só, pô. Nada, não dá. Isso aí é... eu quero ter 10 casas. Pra quê? Uma só já basta. Eu 10 vou morar em IPTU. 10. Não dá, não tá. É Brasil, mano. É Brasil. Não tem como, não tem jeito. E aí, a terceira pergunta aqui que mandaram de alguém um pouco distante da sua presença, que é a seguinte: pensa em gravar algum single algum dia ou fazer um videoclipe? Então, cara, essa é uma pergunta que, na verdade, eu acho que até acredito quem fez essa pergunta. Foi o Diogo. Pronto, falei. Eu imaginei. Ele tá com essa vontade, cara, de fazer isso comigo. Só que o que acontece? Como eu posso te explicar? Vontade a gente tem. É porque é até estranho falar isso aqui, mas eu falei com a galera que já... Assim, eu me sinto um pouco impotente com a minha voz. Que sentido, Rafael? Eu não estou me desmerecendo nem me inferiorizando, não. Entendi. Eu vejo uma galera boa cantando aí que, pô, cara, se tu vê eu cantando, tu vai sair correndo, cara. Vai por mim. Então eu nem vou arriscar. Vai por mim, mano. Vai por mim. Então, tipo assim, uma vontade a gente sempre tem, né? Na verdade, eu canto desde muito novo, desde muito jovem. O pessoal gosta muito de me chamar de Pastor Marcos Salles, né? É essa vontade. Eu me sinto igual o Pastor Marcos Salles, cara. É aquele cara que canta muito, toca muito, mas também prega muito, pastoreia muito. É o cara que eu me espelho para ser um dia, puder ser um pouquinho, seria o Pastor Marcos Salles. Mas vontade eu tenho muita vontade. Na verdade, eu tenho até uma música, né, que ainda não foi para ninguém, mas eu tenho uma música que foi feita no momento de muita adoração, sabe? Aquele momento que tu tá no auge do evangelho, que até uma composição sai, né? Mas vontade eu tenho de querer fazer um single, sim, um videoclipe. Acho que videoclipe não, que eu sou meio vergonhoso, mas uma single, sim, tenho muita vontade. Mas tenho certeza, mano, que no futuro, provavelmente aí próximo, as coisas possam acontecer, porque eu tinha muita vergonha de aparecer nas redes sociais, sabe? De botar a cara mesmo, gravar histórias, sem ficar falando, pá, isso aí é palhaçada, é um monte de coisa. Hoje em dia, de vez em quando, eu tô aparecendo ali, gravando, então, pô, tô com a cara sempre à mostra aí, tudo bem. Pra galera que tá nos assistindo aí, eu sei que a fachada não é muito Uma das melhores. uma das melhores, mas a gente faz o nosso, a gente dá o nosso melhor, e aí é uma parada tranquila. Galera, desculpa aí rapidinho. O que acontece? Meu amigo Rafa, ele tá gravando na casa do Diogo. E o Diogo, eu acho que ele tá com um pouco de ciúme, porque eu não chamei ele para participar de novo. E aí ele derrubou o telefone do cara, e descarregou, tirou a bateria, fez um monte de coisa. Mas, Diogão, vou te chamar de novo, meu. Pode ficar tranquilo que tá tudo certo. E a gente tá voltando aqui agora com a parte de perguntas e respostas. E a quarta pergunta que mandaram aqui é a seguinte: conta pra gente aí uma mensagem que marcou o seu ministério. E que eu preguei ou que eu ouvi? Você pregou. Eu entendi como assim, a pessoa não especificou. Sim. Não. Então, show. Aqui eu preguei foi um tema que a minha esposa ela brigou comigo. Vou mentir para você, não. Por isso que Por que ela marcou. brigou comigo? Porque o tema da pregação era assim. Olha que é engraçado pra caramba. O tema da pregação era: você precisa calar a sua boca. Nossa. Foi bem pancada.
Mas eu fui agraciado naquela noite e eu peço muito a Deus nisso nas minhas pregações, que tenha almas, né, cara? Isso é muito importante. Eu fui agraciado por Deus, por 2 almas aceitando Jesus naquela noite, Amém. que foi em cima daquela palavra em Êxodo, que o Senhor pelejará por vós e vos calareis, né? Foi essa, baseado nesse versículo aí. Foi top. Essa foi uma pregação. Tem outras também, mas essa foi uma pregação muito... que eu tive uma experiência muito grande com ela. Entendi. E não botaram aqui, mas agora eu fiquei na curiosidade, e uma que te marcou, que você ouviu. Pô, mano, vou te falar agora qual foi. Uma foi de um amigo meu, ele pregando sobre o jovem rico, que eu até já citei aqui, e o tema da pregação é: o problema é quando o altar requerer de nós. Essa pregação, ela me chama, ela até hoje ela queima dentro de mim. Porque até que ponto que a gente está disposto a querer fazer o que o altar pedir? Essa pregação ela queima dentro de mim até hoje. Não é de ninguém famoso, mas o meu amigo, ele vai assistir essa pregação aí, esse podcast, e meu amigo Alan Jones foi usado tremendamente por Deus. E a casa naquele dia foi tomada numa glória que ele, no final, ele disse que a gente precisava voltar à essência, né? E ele tem uma frase que eu quero soltar aqui, que ele vai fazer um jargão que é para você aqui, um merchan aqui para tu, Alan. Já vou fazer um corte. Se o céu não te move, o inferno te para. Eita. Essa é a frase do meu amigo. Já até pensei na thumbnail, tudo organizado direitinho, vai ficar maneiro. Tamo junto. Mas dentro disso que você falou agora, da frase, né, do amigão lá, que já deixa aqui o convite, participar aqui do Papo na Palavra, depois eu vou pegar teu contato com o Rafa, com o Diogo, para a gente poder estar alinhando tudo direitinho. E isso é muita verdade, cara, porque todo tempo a gente tá nessa guerra, né? E às vezes as pessoas acham que é somente algo exterior, mas às vezes é dentro, batalha na mente, força para seguir em frente pra caramba. Daqui a pouco acontece um monte de coisa, tu dá a caída, pneu arreia de uma forma, e aí você vai vendo, pô, por que arriou desse jeito? Aí você vai vendo durante o tempo, né? E uma coisa que tem um amigo meu que fala muito sobre isso, que ele fala que a todo tempo nós somos extremamente imediatistas. Sim. Satanás e os demônios são extremamente pacientes. Uau! Eles não precisam, para te destruir, não precisa ser assim. Vai dando sugestão. Vai dando sugestão, vai botando aqui, toma aqui a tentação. E essa tentação é vencida, então eu sou forte. Ah, então calma aí. Esperar passar um tempo lá na frente, coloco o outro, para ver se tá ligado nesse negócio. E assim vai. Só que a galera esquece às vezes, né? Quando a palavra vai nos dizer que quando vem a tentação, que é algo que vem do inimigo, nunca de Deus, o Senhor providencia o escape. Mas tem gente que acha que escapa pela força do próprio braço. Esquece. Aí toma na cabeça. Aí cai. É. Aí vai de tobogã mesmo. Tem jeito. Vai se lambuzando no pecado e quando vê... A própria Bíblia fala, né, que resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Se tu tentar lutar com ele, vai perder. Vai tomar na cabeça. Existe, corre, foge, faz igual o José lá, no momento que a mulher de Potifar. No momento, talvez o José te achou, caraca, por que eu não me deitei, né? Se eu tivesse me deitado, não teria nada acontecido. Só que, na verdade, o Celta falava, foi uma necessidade, porque o que tinha para ele era muito maior do que ser somente um cuidador da casa de Potifar. O que Deus tinha para ele era governar o Egito. Então foi necessário ele perder ali para ganhar na frente. Infelizmente, tem um monte de gente que toma a atitude de José que ele mesmo não tomou, né? E aí se contenta em passar a vida inteira cuidando do que é o dos outros e não vivendo o seu próprio propósito, o seu próprio chamado. Né? Isso aí é um pouco complicado, mas é muito real, infelizmente, na vida de muita gente. E galera que está nos assistindo aí, se tiver que fugir, e é claro, em todo problema, em toda situação, mete o pé mesmo, foge, não fica
Ah, mas o que vão falar de mim? A minha reputação? Será que vão falar alguma coisa? Como, vou falar um amigo meu, sabe aquela história do amigo meu? Ele, uma vez, ele passou por uma questão um pouco complicada, que fugir era a única opção. Não teve como não fugir. E aí, depois a pessoa que queria alguma coisa começou a falar para um, falar para outro, pô, isso aí não vale nada, isso aí não sei o quê, papapá. E as pessoas vão comprando a ideia, vão falando um monte de coisa, daqui a pouco teu nome tá na roda da fofoca e tudo mais. Eu fiquei pensando assim, falei, cara, eu tô me... Olha, eu sou muito burro, né? Eu falei do amigo meu e logo depois eu falei normal. O TDAH não me permite desenvolver muita coisa. E aí eu cheguei e fiquei pensando, eu falei, cara, fugindo já teve isso como consequência, imagina se vai. Falei, Não, então é real. é melhor sair como o bobão ou o otário, como algumas É pessoas isso aí. Viu, falaram gente? na época, do que ser o brabo, o cara da parada e daqui a pouco Isso é jogar otário no céu. Brabo na terra e otário no céu. Adianta nada, e né? jogar anos de uma construção no lixo No por lixo. conta de um momento não Não vale a vale, pena, não. Não tem não jeito, não. vale. O momento ali de prazer não vale o que tem de vida inteira, o que o Senhor tem separado para a gente. Não vale, não vale, não Verdade, vale. não tem jeito. Meu amigo, aqui, né, já estamos caminhando para o final, as perguntas Sim. já foram. E aí eu queria te pedir para você deixar aí uma breve reflexão para mim, para a galera que está nos assistindo aí também. Amém, mano? É, não vou demorar, né? Na verdade, eu tô lendo o plano anual, né? Como todo ano eu faço, eu sempre leio o plano anual. E eu tô com algo no meu coração ardendo, que quando, quando Abraão ele foi chamado para fora da sua tenda Ah, e ele e, tu não vai e falar esse fazendo. texto, não. Oi? E ele olhando para o céu e o Senhor e faz um monte de promessa para ele, faz um monte de coisa para ele, um monte de perguntas, um monte de respostas para ele. Na verdade, a gente esquece do que tudo que Deus prometeu para a gente. Tudo. Por questões de algumas situações, por questões de algumas coisas. Só que Abraão também se encontrou nisso. E o próprio Deus, cara, e o próprio Deus faz que com ele pega alguns animais, coloque, a própria palavra fala que pega em fileiras, e Abraão tentando chutar os urubus, as coisas. Pô, Deus tá com a gente, cara. Eu tô sentindo Deus aqui. Tentando chutar os urubus, aquelas paradas. Abraão já cansado, cai no sono. A palavra é notória dizendo que parece que ele desistiu, ele cansou. Deus faz uma parada para ele aqui. Deus passa com fogo no meio dos animais ali e não queima os animais. É Deus mostrando que para Abraão, sabe o que, meu querido? Tu cansou. Tu tá pensando que eu não estou mais contigo. Mas a promessa, ei, ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Então, o que eu tenho para nós hoje, nessa noite, é que o Senhor ele é especialista em cumprir o que ele prometeu. Se ele cumpriu, se ele prometeu, ele vai cumprir. E a certeza que nós temos que fiel é o Senhor para manter a palavra dele ainda de pé. Então, galera, se mantenham de pé, se mantenham firmes e constantes, porque o dono da promessa, quem te prometeu, ainda está de pé para cumprir o que te prometeu. Então, se mantenha firme, mesmo que cansado, mesmo com vontade de desistir. A palavra de Deus para você hoje, que talvez você pensou que tudo que aconteceu, tudo que rolou até hoje na sua vida, não passa de uma situação que vai te deixar para baixo, que vai fazer você desistir. Esse é o teu pensamento. Mas Deus, o Senhor,
ele ainda mantém a promessa dele de pé. É dizer que os sonhos do Senhor, são maiores do que os seus. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Deus os abençoe. É Deus, mano. Deus está falando. Bom, aleluia. É difícil esperar a promessa, mas uma hora, ela vai ser cumprida. É só manter. É só manter. O segredo da promessa é manter, mano. Mantém. Mantém, 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 mantém. Tamo junto. É Galera, difícil ficar para poço, mas uma hora vai ter que beber essa água. pô, nem falo. Depois eu te falo em off aí qual Valeu, foi. mano. Quando a gente acabar aqui na gravação, eu te falo em off rapidinho Show. Deus é com a gente. qual é da situação. Foi um prazer estar com você. Amém. Agradecer a galera aí que ficou até o final. Vocês viram aí, quem ficou até o final, que o bate-papo com certeza foi uma coisa muito fora da curva, né, do Papinha na Palavra. Deus falou poderosamente ao longo dessa conversa e eu tenho certeza que continuará falando ao seu coração todos os dias até a consumação dos séculos. Meu amigo, muito obrigado aí pelo sim ao Tamo junto, convite. Rafa. Que Deus continue Amo te sua vida. abençoando. Vou terminar aqui a gravação, mas vamos continuar aí trocando uma ideia rapidão. Até pro Diogo aparecer. Cadê o Diogo? Tá longe? Aqui, vem, Diogo. Aparece aí, Diogo. Aparece o lojinha aí, Diogo. Aí, Olha lá. ele aí. Diogo Torres e o seu outro Diogo do multiverso com um nome diferente. Covardia isso aí. Eu pensei que tu ia explanar, mas deixa quieto. Depois fica aí de segredo pra galera aí. Se você quer saber o que a gente estava falando em off a respeito do meu amigo Diogo, seja membro do canal que eu vou colocar lá exclusivo. Ponto. Valeu, galera. Vou te mandar uma foto minha dele junto. Beleza. Valeu, galera. Fica na paz aí. Tamo junto. E aquele recado, né? Sempre antes de todo finalzinho de Papinha na Palavra, vamos continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. Fique com Deus. Vamos com tudo.